Fala doido, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui para te ensinar a criar flyer de hamburgueria. Como eu sei que muitas lanchonetes criam imagens, eu sei que tem como vocês pegarem serviços através disso. Então vai até uma lanchonete da sua cidade, manda mensagem para eles dizendo que você cria flyers profissionais e que você queria criar flyers para a empresa deles. Uma coisa que eu sempre falo aqui pro pessoal é que o flyer em si não precisa ter tantos elementos para ser profissional. O flyer em si não precisa ser aquele flyer mais foda de todos para ser profissional. O flyer em si precisa sim ter elementos e, acima de tudo, conversar com o público que você está querendo atingir, fazendo que aquele público entenda a mensagem e que goste daquele flyer. Não é simplesmente encher um monte de coisa no flyer, que nem sempre aquele flyer vai viralizar, vai ser bom e as pessoas vão gostar. Por exemplo, eu não sei se vocês entendem, mas se vocês verem alguns anúncios que aparecem aí no Facebook, normalmente o flyer que chama mais atenção não é aquele mais cheio de frescuragem. É um flyer mais simples e mais direto ao ponto, mostrando o que a pessoa vai ter clicando naquele flyer, clicando naquele anúncio, tá? É basicamente isso. É esses flyers que chamam mais atenção, não aqueles flyers que estão cheios de elemento, aquele flyer que a pessoa gastou horas e horas para criar. Não, às vezes os mais simples é os que trazem mais resultado. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo de hoje. Então bora lá para a tela do Canva para a gente começar a criar esse flyer. O flyer de hoje a gente vai criar ele num tamanho quadrado, 1080 por 1080. Eu já falei para vocês, já gravei um Reels e um Shorts mostrando como que eu faço para utilizar, como que eu faço para escolher o tamanho, a proporção correta para os meus flares, tá? E nesse caso aqui eu vou utilizar o tamanho quadrado, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é entrar aqui em elementos, que eu vou basicamente utilizar todos os elementos aqui do próprio Canva mesmo, tá? Pesquisei aí, essa aqui é background particles. Eu pesquisei para achar esse background aqui como background calor, background partículas, alguma coisa do tipo. Mas pesquisa desse mesmo jeito aqui que está escrito que você vai achar ele, tá? Caso você queira utilizar. Vou posicionar um pouquinho mais acima. Outra coisa que eu utilizei foi essa mesa aqui. Aí no caso eu também pesquisei como mesa de madeira. Então aqui no próprio Canva você já consegue encontrar. Beleza? Mais ou menos isso aqui. Até dá para aumentar um pouquinho mais o tamanho. Pesquisei outra coisa aqui, hambúrguer, tá? Então, posicionar ele bem centralizado aqui também. E pesquisei também essa... Deixa eu ver como que tá escrito. Pesquisa desse jeito que tá escrito aí, mas eu não lembro. Acho que eu pesquisei tamanho, medida na parede, alguma coisa do tipo. Eu não lembro exatamente como que foi que eu pesquisei, mas se você escrever exatamente o que está escrito aí, você vai encontrar também. Pesquisei também como papel, tá? Pesquisei papel aqui no próprio Canva, posicionei ele aqui e joguei ele lá pro fundo, tá? Caso aqui. E essa imagem aqui dessas medidas de altura, posicionei ela bem aqui. E também joguei lá pro fundo, tá? Então para trás, jogar ela aqui na frente. Beleza. Por que isso? Porque o hambúrguer tá como se estivesse tirando a foto dele para ser preso, justamente por conta desse título, o culpado por matar a sua fome. Aí você pode me perguntar, foi você que criou esse flyer? Não, não fui eu que criei esse flyer. Esse flyer eu repliquei lá do Pinterest, tá? Não lembro exatamente quem que foi agora para dar os créditos, mas por que que eu utilizei esse flyer lá do Pinterest? Porque nem tudo, tá, dá pra gente criar do zero da nossa cabeça. Inclusive, até se você tenta fazer tudo do zero, normalmente é por isso que as suas artes não estão muito boas. Lógico que eu tento alterar algumas coisas. Normalmente do que eu mais gosto de criar. Agora, o que a gente vai precisar fazer? Esse fundo, começar a mexer aqui. Então, entra aqui em editar foto. Vamos entrar aqui em ajustar. Temperatura, aumenta para deixar mais avermelhado. Matiz, aumenta também, deixa bem vermelho. Diminui um pouquinho do brilho para ficar mais escuro. Aumenta um pouquinho o contraste para aparecer bem essas partículas aqui de fundo. E
dá para aumentar um pouquinho mais a saturação para ficar mais contrastado, tá? Esse vermelho ali com esse preto, beleza? Outra coisa, o hambúrguer, mesma coisa, tá? Hambúrguer você vem aqui em ajustar e diminui um pouquinho o brilho dele, aumenta um pouquinho o contraste. E lógico, depois eu vou fazer a finalização dele e vocês vão ver como que o Lightroom é muito bom. Eu acho que é basicamente isso aqui. Eu não vou alterar muito não, porque depois eu vou mexer nesse hambúrguer aqui basicamente sozinho lá no Lightroom, certo? Essa mesa, agora a gente vai entrar aqui em efeitos e foco automático. Por que foco automático? Porque eu quero dar um desfoque aqui nesse fundo. Então se você entra aqui ó, em posição do foco, aonde está esse roxinho aqui passando, é justamente onde está o maior foco. Então eu vou colocar esse roxo bem aqui, tá? Abaixo do hambúrguer, tá? Aqui é onde eu quero que tenha o foco maior e soltar. Por quê? Porque daí vai ficar desfocado. Então se eu aumentar a intensidade aqui, por exemplo, do foco, tá vendo que ele ficou bem desfocado aqui em cima? Vou até aumentar um pouquinho mais esse aqui. Ficou bem desfocado aqui em cima e ficou focado bem aonde eu queria, na parte do hambúrguer. Esse fundo aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então você entra aqui em editar foto, a mesma coisa não, esse aqui eu vou aplicar só desfoque. E diminuir um pouco a intensidade. Mais ou menos isso aqui, tá? Acho que já fica um desfoque legal. Outra coisa que eu gosto de trabalhar, tá vendo que ficou um recorte muito seco agora? Então simplesmente entra aqui de novo em elementos. Deixa eu achar agora. E vou pegar essa sombra, tá? Esse degradê aqui. Posicionar bem centralizado. Vou entrar aqui em editar foto, desfoque e aumentar a intensidade para ficar mais suave. Vou também duplicar e vou fazer esse preenchimento ao longo de todo o hambúrguer aqui. Então, posição para trás. Vamos posicionar logo atrás do hambúrguer. Duplicar. Vamos jogar para trás do hambúrguer também. Duplicar e jogar ele aqui para o lado, tá? Beleza. Isso aqui. Diminui o tamanho da imagem. Outra coisa que eu vou utilizar aqui em editar fotos, porque eu quero deixar um pouquinho mais escura essa parte aqui. Vou entrar aqui em ajustar e vou colocar uma vinheta. Porque eu quero deixar um pouquinho mais escura essa parte aqui de trás e essa parte aqui da frente. Certo? Tá, outra coisa que eu quero, simplesmente, deixa eu pegar esse papel aqui de trás primeiro. Beleza, recordado aqui já. Outra coisa que eu quero, que eu preciso, na verdade, utilizar é esse sombreamento, tá? Da imagem, do hambúrguer aqui. Então, eu deixo, como eu falei para vocês em outros vídeos, um sombreamento normalmente na frente. E pego um sombreamento um pouco mais escuro para posicionar ele logo abaixo aqui do hambúrguer, tá? Vamos ver se eu preciso diminuir um pouquinho mais. E posiciono atrás dele. Beleza, é isso aqui. Tá, certo. Agora eu preciso simplesmente pesquisar aí papel rasgado, jogar ele centralizado também aqui. Como eu falei para vocês, entra aqui em posição ao centro. Centraliza certinho ele. Rotacionar um pouquinho mais. Nesse caso eu vou rotacionar ele aqui para baixo. E vou escrever o texto, tá? Nesse caso aqui, inserir texto, título. Como que tá o nome certinho? Escrever aqui o culpado por. Vou duplicar. Nesse caso eu vou colocar tudo em maiúsculo. Matar
sua fome. O certo seria matar a sua fome? Seria, mas tem nem como eu tentar argumentar. Mas para ficar melhor aqui posicionado em cima desse papel rasgado, eu escrevi só dessa forma. Tá, utilizei essa fonte Big Node, que essa fonte não tem aqui no Canva. Eu baixei lá no da fonte. Se você não tem essa fonte, eu não sei se tem. Tá escrito fome. Se tem ela. Se tem alguma fonte parecida com essa aqui. Infelizmente eu vou ficar devendo essa informação para vocês. Rotacionar um pouquinho aqui, não muito. Não tem problema dela estar saindo do papel, porque tem um papel logo de fundo também. E vou colocar essa fonte aqui como uma principal. Tá vendo que essa fonte, primeiro, matar sua fome, é uma fonte mais quadradinha, uma fonte mais simplória, mais simples. Então eu posso utilizar uma fonte mais artística, que no caso seria essa aqui, ó, virtual. Eu não lembro se essa fonte é aqui do Canva ou se eu baixei, tá? Mas é uma fonte manuscrita e que combina super bem com essas fontes quadradas, tá? Então, jogar ela aqui por cima. Rotacionar um pouquinho também. E jogar ela aqui por cima da outra. Tá, agora não dá para deixar preto, não faz sentido. Então, quais são as cores que a gente está trabalhando nesse flare? Como que a gente pode escolher as cores? Eu gosto não. As cores principais são o amarelo, o verde, o vermelho, esse marrom aqui da carne. Só que na minha visão o vermelho e o amarelo combinam super bem. Então vou utilizar culpado por matar sua fome em amarelo, tá? Nessa fonte manuscrita. E vou utilizar essa outra aqui como cor vermelha, beleza? Aí vou posicionar ela para baixo da outra, tá? Para essa manuscrita aqui ficar por cima. Certo? É isso. A imagem aqui no Canva está pronta. Então como que a gente faz? Vamos baixar ela aqui, aumentar o tamanho. Selecionar a página 2 que eu acabei de criar com vocês. E vou levar essa imagem lá para o Lightroom para fazer a finalização. No vídeo passado eu falei para vocês que eu ia fazer a finalização no Lightroom para mostrar que dá para fazer por lá também, se você não tem o PixArt Pro e alguns efeitos ali são pagos. Então eu vou fazer através do Lightroom. Já importei ele aqui no álbum tudo lá. Vou entrar agora no Lightroom. Entra aqui no álbum tudo. Entra na sua foto que você acabou de importar para lá. E aqui a gente vai começar a mexer nela. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, eu entro aqui nessa luzinha, nesse solzinho, para mexer na imagem como um todo, tá? Então dá para você aumentar um pouquinho mais a exposição para ficar um pouquinho mais clara. Aumentar um pouco os realces, contraste. O realce é o branco, tá? Então se você aumentar muito vai ficar estourado, se você diminuir vai ficar um pouco mais escuro. A sombra, se você aumentar já é o contrário, ela vai ficar mais clara e se você diminuir ela vai ficar mais escura. Eu já gosto de diminuir um pouquinho mais para deixar os pretos um pouco mais pretos, tá? É basicamente isso que eu gosto de fazer com eles, assim. Nesse caso aqui, utilizando as sombras, tá? Pretos e brancos, não vou mexer. Entre na opção de cores e aqui eu gosto de mexer na cor de forma separadamente, tá? Então, por exemplo, esse alface, você tá vendo que ele já tá mais amarelado de tanto contraste que eu apliquei em cima. Então, simplesmente a gente entra aqui no verde, aumentar um pouquinho mais a matiz e ele alterou simplesmente a cor só do alface. Lógico, tem verdes em outras partes, ele vai modificar um pouquinho, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu consigo. Igual aqui, ó, tá vendo? Bem aqui abaixo do hambúrguer, ele tem meio que uma tonalidade bem baixa de verde, mas tem um pouquinho.
Então ele altera um pouco também, então você tem que tomar cuidado com essa questão. Lógico, desse jeito aqui ficou muito artificial, ficou muito esquisito. Então diminui um pouquinho, tá? Deixa ali em 30, aumenta um pouquinho mais a saturação. Aí se você aumentar demais a luminância, ele vai ficar brilhoso, se você diminuir demais, vai ficar escuro, tá? Então aumenta um pouquinho e eu acho que já é o suficiente. Vamos modificar um pouquinho a tonalidade do tomate. Então se você aumentar, ele vai ficar laranja, se você diminuir muito, ele vai ficar rosa. Então diminui ele um pouco. Aumenta a saturação para ele ficar um vermelho mais vivo, mais escuro. E nesse caso eu vou tirar um pouco da luminância. Outra coisa que eu quero mexer é nesse amarelo aqui do cheddar. Tem nesse hambúrguer, tem aqui culpado por. Então o amarelo a gente diminui um pouquinho mais, tá? Para ele ficar mais amarelado realmente. Aumenta ainda mais um pouco a saturação. E a luminância eu acho que não tem necessidade. O hambúrguer não, a cebola, que é um roxo, quase puxado por rosa, se a gente modificar aqui, ó, a gente deixa ela bem roxa. Então, nesse caso, eu acho que já fica mais legal. E acho que é só isso que dá para mexer aqui em cor separadamente. Aí, aqui, essa parte aqui já é para modificar ela, a imagem como um todo. Então, você aumenta um pouquinho mais a temperatura, ele já fica bem mais quente. Tá vendo que já ficou mais amarelado esse alface? Então clica novamente aqui na cor, volta no verde e aumenta um pouquinho mais ainda a matiz. Já voltou a ficar mais esverdeado. Vibração, dá para você aumentar um pouquinho mais. E eu acho que já ficou legal. Agora dá para você aplicar o efeito granulado que eu sempre falo para vocês. Se você utiliza o PixArt simplesmente pelo efeito granulado, não tem necessidade, tá? Porque tem aqui no próprio Lightroom. Então você aplica o granulado aqui, ele já deixa a sua imagem com aquele granulado. E lógico, se você quiser aumentar o tamanho do granulado aqui, fica esquisito pra caramba. Então, usa esse aqui como padrão, tá? 25. Aspereza, se você aumentar demais também, ele já fica bem mais áspero esse granulado. Também costumo não mexer, então deixo no 0. Entra aqui, tá? Nesse triângulozinho aqui. E deixo ele mais nítido, tá? É basicamente isso que eu gosto de fazer. Aí sai dessa imagem aqui, tá? Como se tivesse mais acinzentada, tivesse uma imagem sem efeitos, para essa aqui, uma imagem bem melhor, tá? Mais vendível, se essa palavra existisse. Vendável, vendível. Agora é isso aí. Tá, eu espero muito que você tenha gostado, que você tenha aprendido como criar imagens de forma profissional utilizando aqui o Canva e o Lightroom, dois aplicativos que são gratuitos, lógico. Tem elementos aqui que são pagos, mas que você pode utilizar simplesmente baixando aí do próprio Google, de forma simples, só pesquisar como hambúrguer PNG que você encontra, papel rasgado, você encontra tudo isso no Google, você não precisa necessariamente da biblioteca do Canva, e lógico, tem muitos elementos que são gratuitos lá também. É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal e deixar seu like, beleza? Valeu, fui!